Olá, queridos, tudo bem? Eu espero que sim, espero que esteja tudo na paz do Eterno e Yahweh venha nos abençoar. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar aqui sobre a origem e significado da palavra Maaser, dízimo, né? Eu sou Felipe Cunha, tá bom? Deixe seu like, compartilhe nas redes sociais e vamos ao vídeo. Gênesis 14, versículo 20 é muito usado para defender a prática do dízimo. Vamos explicar aqui por que o dízimo não é um mandamento. Eu vou explicar. Dízimo não é mandamento, dízimo é uma medida. Eu não vou só falar, eu vou provar. Diferentemente de alguns que distorcem a palavra, eu vou provar que dízimo é uma medida, tá bom? E vou mostrar qual é o mandamento. Gênesis, Bereshit 14, 20. Uvaruch El Elion, Asher Migan Tsarecha Beyadecha Vayeten Lo Maaser Mikol. E que o Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhes o dízimo de tudo. Pode ser traduzido e deu-lhes 10% de tudo. O texto literal não cita Abraão. Em alguns casos aqui vai dizer, e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Essa palavra Abraão deu o dízimo de tudo em algumas bíblias é um acréscimo. Não tem o nome Abraão, tá bom? Uma verdade aqui é o texto em hebraico, que dá origem às outras línguas, não ao contrário. No hebraico não tem o nome Abraão. Eu li aqui agora, não tem, tá bom? Então o texto não tem Abraão, o tradutor então interpretou que foi Abraão que deu, ele foi acrescentou, isso já é acréscimo, e a Torá proíbe esse tipo de acréscimo, né? Não acrescentarás nem tirarás. No Strong, Maaser vem da raiz e Yassar, que quer dizer 10, por isso que falamos que é 10% ou uma décima parte. Aqui o Strong, o número dele é 4643. Dízimo é décima parte de algo, ou um décimo, uma medida. Dízimo em si não é mandamento, mas uma medida. Mandamento é um comando, uma ordem. Eu vou dar um exemplo. Deuteronômio 14, 22. Certamente darás ordem, tá? Os dízimos de todo o produto da tua semente que a cada ano se recolhe no campo. Então, certamente darás, comando. Darás do quê? Darás o quê? Darás dos produtos da semente de cada ano. Tá? Então aqui nós temos uma questão aqui que pode definir. Certamente darás, comando, darás do produto da semente, tempo. De quanto tempo? Mensalmente? Anualmente? Então fica muito claro aqui que é fácil de interpretar quando você tem um olhar verdadeiro, sem dogma. Tá? Então, darás comando, é o comando, é a ordem. Quantidade, 10%. Do que? Você vai dar do que? Deus está pedindo para você cumprir uma ordem. Qual é a ordem? Dar. Você possui, você vai dar. Esse é o comando, você dar. Vai dar do que? Produtos da semente. Tempo, em quanto tempo? Uma vez por ano. E a quantidade, que é a palavra Maaser. Então fica muito fácil de entender. Dar é o mandamento do que? Do que? Semente, produtos, vamos dizer. Então não existe um comando para você dar dinheiro. Não existe comando para dar dinheiro. Dízimo sempre vai ser a quantidade. O mandamento é dar. E aqui você precisa entender na Bíblia, dar o quê? O que eu tenho que dar? No templo. E aqui fica muito claro do produto da semente. Frutos, tudo que a terra produz. Simples de entender. Nesse texto não vemos o comando, mas apenas o fato de ser dado a 10ª parte dos despojos de guerra. Essa parte que eu coloquei aqui, o que eu quero dizer aqui? Que aqui no texto de Gênesis 14, versículo 20, não existe um comando, é apenas um relato. Sabe, não é Deus falando, darás. Aqui é a história de Abraão
É uma narrativa, gente. Então, quando as pessoas pegam Gênesis 14, 20 para defender que tem que dar o dízimo, eles estão errados, porque aqui não é um comando, aqui é simplesmente uma história sendo contada. Comando é quando Deus diz, darás, como está aqui, e eu marquei aqui, tá ok? Aqui em amarelo, Deuteronômio 14, versículo 22. Então, o comando está aqui. Não existe um comando em Gênesis 14, 20. Existe um comando em Deuteronômio 14, 22. Em Gênesis não tem comando, é uma narrativa. Vamos analisar a palavra dízimo como o comando, com o comando de dar, tá? Deixa eu tirar aqui, corrigir. Bom, aqui está em PDF, mas enfim. Com o comando de dar, sem o comando, e veremos a diferença. E saberemos que o comando é dar algo, dar frutas, dar animais, dar produtos. O fato de ser 10% não significa que é mandamento. É 10%, mas que essa foi a medida usada para um mandamento específico. Então, o mandamento não é 10%. 10% está ali para o quê? A quantidade para dar o mandamento. Então, é fácil de entender. Aqui, Deuteronômio 26, 2 está escrito assim: quando acabar de separar todos os dízimos, medida do que será dado da tua colheita, do terceiro ano, que é o ano dos dízimos, dá-los-á, aí está o comando, ao levita, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva. Então, você tem que dar dos produtos da terra, do terceiro ano. Você tem que dar para quem? Para os levitas, estrangeiros, órfãos, viúvas, quantidade, 10%. Veja, muito claro, dízimo não é mandamento. Mandamento é dar. Do que, para quem e quando? Perguntas que você mesmo pode responder, gente. Dar quanto? Do que? Para quem? E quando? Perguntas que precisam ser respondidas. E eu estou respondendo aqui. Vemos que dar é o comando, a medida é 10%. Simples, não acha? Felipe Cunha, eu fui levantado para desfazer os dogmas e anunciar a verdade. Meu propósito aqui é mostrar a verdade e mostrar onde está o engano e que você seja liberto. Aqui nas minhas redes sociais, tá ok? Aqui para aqueles que costumam fazer terumar. Terumar é uma ação voluntária, uma oferta. Quem oferta voluntariamente, a palavra hebraica é terumar. Tá ok? Meus contatos estão aqui. Eu fiz esse, veja só, pequeno PDF que eu fiz, tá? Para mostrar para vocês que dízimo, eu não preciso usar outros textos, é muito fácil de provar que dízimo é apenas uma medida. O comando é dar. A questão é, quando o teu pastor, quando o bispo, eu sei, né, quem vai tentar refutar a minha fala, quando ele diz que tem que dar o dízimo à igreja, você vê que fica muito claro aqui, quando você lê a Torá, o Eterno diz o que você vai dar. Primeiro ele diz que você tem que dar, depois ele diz o que você tem que dar, depois ele diz para quem que você vai dar e quando você vai dar. Então não é simplesmente o líder falar para você tem que dar, tem que usar a Bíblia. Então, quando todos os textos que falam dízimo na Bíblia, ele precisa ser compreendido com contexto, contextualizar ele. Tá? Então, a igreja de Atos não usava dízimo, porque dízimo tinha que ser dado no templo. Eles usaram muito terumá, que é a oferta, e a tzedakah, que era feita para os pobres. Dízimo dos produtos da terra dados no templo. Trabalhadores salariados, pessoas que ganham salário, eles não tinham obrigação de dar o dízimo. É a mesma forma você que tem um carro e paga o seu IPVA, ou você que paga o seu imposto de renda. Só paga IPVA quem tem carro, só paga imposto de renda quem passa do teto. Quem ganha R$1.000 não paga imposto de renda. Existe um teto que você não pode ultrapassar de renda. Se tu ultrapassa, você paga um imposto ao governo. Então, se eu ganho R$1.000 por mês, eu não pago o imposto de renda. Se eu não tenho carro,
eu não pago IPVA. Da mesma forma, quem tinha produtos na terra, animais ou algum trabalho acerca na terra, arava a terra, plantava, colhia, esses tinham obrigações de dar. Agora um carpinteiro, um pedreiro, um marceneiro, alguém que trabalhava na roça, capinando, ele fazia o quê? Ele ofertava, ele não dava dízimo. Isso é contextualizar, tá bom? Como viviam os rabinos na época? Com oferta. Dízimo não bancava rabinos. Os sacerdotes é diferente porque eles ficavam no templo. Eles eram bancados com os alimentos, não com o dinheiro, porque dízimo era dado em forma de alimento. Existem impostos. Por exemplo, existia um imposto na contagem dos homens, no censo. Esse dinheiro era para reparo do templo. O templo foi construído, logicamente, uma casa que você constrói precisa de vez em quando você pintar ela, não é? Reformar ela. Então o templo da mesma forma, existia esse imposto em dinheiro, o meu cheque, que era colhido pelos levitas. Então, tem que contextualizar. Eu não tenho que fazer porque o pastor está usando Malaquias 3:10. Eu não tenho que fazer porque as pessoas estão me dizendo para eu fazer. Eu tenho que fazer porque está na Bíblia, porque Deus me disse para eu fazer e eu tenho provas que isso tem que ser feito. Eu não posso fazer porque simplesmente um líder disse para eu fazer. Eu tenho que fazer com coerência, com sabedoria, com respaldo bíblico. Tá bom? O Eterno vos abençoe. Shem Shua Hamashiach, no nome de Yeshua. Deixe seu like, compartilhe os nossos vídeos e até a próxima. Se assim Yahweh nos permitir. Shalom.